Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Denis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu pretendo finalizar o tema sobre o diagrama de sequência. Nesta aula, eu vou apresentar alguns exemplos práticos de modelagem de diagrama de sequência referentes a casos de uso primários do sistema de controle bancário que eu tenho utilizado como estudo de caso ao longo das nossas aulas. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, como eu falei, essa é a quarta aula sobre o diagrama de sequência e a última. Vamos apresentar alguns exemplos práticos. Eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época tratava da UML 1.5, mas já abordava a UML 2 no final do livro. Depois eu lancei o UML 2 Guia de Consulta Rápida. Poucos anos depois eu lancei o UML 2 Guia Prático. E finalmente eu lancei o meu livro mais completo, que é o UML 2 Uma Abordagem Prática, que se encontra na terceira edição. Mas vamos ao conteúdo. Bom, eu vou começar enfocando o processo de abertura de conta comum. Mas, nesse momento, eu vou apresentar um diagrama de sequência como modelo preliminar. Normalmente, os diagramas de sequência eles são produzidos durante a fase de projeto, porque, em geral, eles já enfocam a solução do problema. Porém, alguns autores defendem que o diagrama de sequência ele já pode ser produzido durante a fase de engenharia de requisitos. Bom, mas acontece que a engenharia de requisitos ela se preocupa em identificar o problema, não a solução. Ela defende que durante a engenharia de requisitos deve-se compreender o que precisa ser feito, para então pensar em como vai ser feito. Então, nessa situação, nessa fase, se for utilizar o diagrama de sequência, os diagramas de sequência produzidos eles devem ser tratados como caixas pretas. Ou seja, eles não devem especificar como o processo vai se desenrolar internamente. Isso significa que nós não vamos identificar os métodos disparados entre as lifelines das classes de entidade. Lembrando que classe de entidade são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema, elas contêm a lógica do negócio, elas produzem muitos objetos e esses objetos muitas vezes serão persistentes, ou seja, precisarão ser gravados em disco. Então, um diagrama de sequência produzido durante a fase de engenharia de requisitos, ele identifica somente os atores que estão envolvidos naquele processo, as classes de visão, que são as classes que servem de intermédio entre os atores e o sistema, e, eventualmente, as classes controladoras, mas não as classes de entidade. Aliás, as lifelines referentes às classes de entidade. Bom, aqui nós temos um exemplo de modelo preliminar do diagrama de sequência do processo de abertura. Vocês percebem que nós temos uma instância do ator cliente, uma instância do ator funcionário, que interagem durante esse processo, uma instância da classe visão abertura de conta e uma instância da classe controle abertura de conta. A classe de visão é uma classe bounded, como demonstra o seu estereótipo, ou seja, é uma classe de fronteira, uma classe que serve de intermédio entre os atores e o sistema, e a classe controladora é uma classe do tipo controle, como também demonstra o seu estereótipo, esse é um estereótipo gráfico que modifica o seu desenho padrão e interpreta os eventos que ocorrem na visão. Mas nós não temos classes de entidade. Por quê? Porque se nós envolvemos classe de entidade, nós começaremos a trabalhar com a solução do problema, que não é o objetivo da fase de engenharia de requisitos. Então, o processo começa com o cliente solicitando a abertura de conta ao funcionário. Lembrando que esta seta, ela representa um evento, certo? No caso, o evento de solicitação de abertura de conta. E o funcionário, ele dispara um evento, executa uma ação
na interface do sistema. Esse evento se traduz na consulta ao cliente. A visão, então, ela repassa esse evento para a controladora, transmitindo o CPF a ser consultado, e a controladora ela apresenta os dados do cliente. Mas de onde os dados do cliente foram retirados? Deveria ter sido feita consulta a uma classe pessoa física, a uma lifeline da classe pessoa física. Mas, como pessoa física é uma classe de entidade, ela não se encontra aqui. Então, o processo para recuperar esses dados ele está escondido. Ele não é demonstrado, porque isso é um modelo preliminar produzido durante a fase de engenharia de requisitos. Em seguida, após receber os dados do cliente, o funcionário ele pode, se achar necessário, gerenciar o cadastro de clientes. Isso é um C, porque o cadastro do cliente pode estar desatualizado ou o cliente não ter cadastro no banco. Então, essa situação de C, essa situação opcional, é representada por um fragmento combinado do tipo opt. Lembrando que fragmentos combinados, como já foi ensinado em aulas anteriores, representam uma modelagem semi-dependente de situações como teste sem então, teste simples, como no caso do fragmento combinado tipo opt, laços, operações atômicas, tratamento de seções, paralelismo, esse tipo de coisa. No caso, então, esse opt representa uma situação possível, mas não obrigatória, de ter que atualizar o cadastro de clientes. Um fragmento combinado tipo opt, como já foi ensinado, muitas vezes corresponde a uma associação do tipo extend no modelo de caso de uso. Bom, se for necessário, então se faz referência ao processo de gerenciar clientes. Isto aqui, como também já foi ensinado anteriormente, representa um uso de interação ou ocorrência de interação, dependendo da versão da OML. Quer dizer que eu devo procurar por um diagrama de mesmo nome que contém os passos sobre como gerenciar o cadastro dos clientes. Então, o uso de referências a diagramas de sequência já modelados torna a modelagem mais simples e mais rápida, e também facilita a manutenção. Bom, depois de verificar se é necessário ou não cadastrar o cliente ou alterar o seu cadastro, o cliente ele escolhe a senha da conta, o funcionário solicita a abertura da conta visão, a visão avisa com a controladora que foi feita uma solicitação de abertura de conta e a controladora ela solicita que a visão emita o cartão da conta. Mas todo o processo para abrir a conta está escondido, porque, como eu já falei antes, isso é um modelo preliminar e o processo de abertura de conta já faz parte da solução. Depois da conta ser aberta, o cliente ele fornece o valor para depósito e o funcionário informa o valor para depósito, fazendo referência ao processo de realizar depósito, que é um outro processo que está modelado em um outro diagrama de sequência, que só é referenciado nesse diagrama. Então, esse aqui é um exemplo de modelo preliminar do diagrama de sequência produzido durante a fase de engenharia de requisitos. Alguns autores defendem que isso pode ser útil em algumas situações. Eu, pessoalmente, defendo que o diagrama de sequência deve ser produzido durante a fase de projeto. Porque, como já foi falado antes, ele apresenta muitas vantagens para o projeto, uma vez que detalha as mensagens que serão disparadas em um determinado processo e identifica quais os métodos vão ser disparados durante essas mensagens. Esses métodos eles permitem transformar um modelo conceitual, que é um diagrama de classes produzido durante a fase de engenharia de requisitos, sem detalhar detalhes da solução, como os métodos, e transformar esse modelo conceitual em um modelo de domínio que é produzido durante a fase de projeto. No modelo de domínio, eu tenho detalhes de solução, como os ditos métodos. Bom, aqui eu tenho o diagrama de sequência do processo de abertura de conta comum, só que dessa vez representando um modelo detalhado. É o mesmo processo, só que dessa vez eu estou identificando classes de entidade. E também os métodos disparados nessas instâncias dessas classes de entidades.
Então, isso só pode ser produzido durante a fase de projeto, e como eu falei, à medida em que eu vou modelando diagramas de sequência, eu consigo identificar quais os métodos necessários a cada processo, e com isso eu vou enriquecendo meu modelo conceitual e transformando ele no modelo de domínio. É claro que não basta só isso, eu tenho que examinar o modelo de domínio e possivelmente acrescentar mais detalhes referentes à solução. Bom, mas aqui se acrescentou ao diagrama de sequência abrir conta comum uma lifeline da classe pessoa física, chamada pesquisum, e uma lifeline da classe conta comum, chamada comum. Essas lifelines elas se referem à classe de entidade. Nesse momento, não se aplicou o estereótipo entity a nenhuma delas, porque eu quero manter a padronização com os primeiros exemplos que foram apresentados. Nos primeiros exemplos ainda não se utilizava os estereótipos entity nas classes de entidade. Nos exemplos seguintes, nós vamos aplicar os estereótipos entity. Então, após receber o CPF a consultar, a controladora solicita que a lifeline pesquisum da classe de entidade pessoa física dispare o método consultar CPF, passando como parâmetro o CPF, representado por este long aqui. O texto consultar cliente dois pontos era meramente explicativo e opcional. Depois disso, depois de executar o método consultar CPF, o objeto ele retorna os dados do cliente, do tipo string. Aqui vale a pena um comentário que já havia sido feito nas aulas anteriores. Na UML, e principalmente no diagrama de sequência, não se costumam representar métodos do tipo get e set, exceto em determinadas situações. Por quê? Porque os métodos get e set eles podem ser em grande quantidade, vai deixar as classes muito grandes e eles não acrescentam uma informação importante. Gets e sets são quase que óbvios, então eles não precisam ser declarados no diagrama de classes. E eles também não costumam ser representados no diagrama de sequência, exceto em determinadas situações que são relativamente simples. Agora, eu preciso, nessa situação, retornar várias informações sobre a pessoa física. Não vale a pena, num diagrama de sequência, pegar e criar um get para o nome, um get para o endereço, um get para cada um dos atributos da classe pessoa física. Isso vai deixar o diagrama de sequência muito extenso e não vai acrescentar grande informação. Então, se costuma utilizar um método mais genérico. No caso, eu chamei aqui o método consultar CPF, e ele já representa todos os possíveis gets necessários aqui. Retorna os dados do cliente. Bom, agora vocês vão notar também que o meu fragmento combinado tipo opt, ele abrange também as linhas de vida da classe pesquisum, aliás, da classe pessoa física, a lifeline pesquisum da classe pessoa física, uma vez que ela está envolvida diretamente no processo de gerenciar clientes. Depois que é feita a solicitação de abertura de conta, a controladora ela dispara um método que eu chamei aqui de abrir conta, que recebe como parâmetro a senha do objeto a ser criado. Então vocês notem que o objeto comum da classe conta comum passa a existir somente nesse momento, somente nessa altura do diagrama. Isso significa que ele foi instanciado, que ele foi criado nesse momento. Então isso aqui caracteriza um método construtor. Alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, em Java o método construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Sim, mas métodos construtores variam muito de linguagem para linguagem. Então, nós criamos um método abrir conta, ele é um método que vai abrir uma conta e nesse processo vai instanciar um objeto da classe comum. Então, na hora de implementação, dependendo da linguagem, algumas pequenas adaptações precisariam ser feitas. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um método construtor que instanciou um objeto da classe comum, aliás, instanciou o objeto comum da classe conta comum. Então, a instanciação desse objeto retorna o número da conta do tipo long. Aí a controladora, ela solicita a emissão do cartão da conta e o cliente ele vai fornecer um valor para depósito, que vai ser informado pelo funcionário e vai invocar o processo de realizar depósito por meio de um uso de interação. Então, este aqui é o processo de abertura de conta comum completo. Um modelo detalhado produzido durante a fase de projeto.
aqui então envolvendo classes de entidade, inclusive ilustrando um exemplo de instanciação, de criação de um objeto da classe conta comum. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, que é o diagrama de sequência referente ao processo de realizar depósito. Então, eu tenho novamente uma instância do ator cliente, uma instância do ator funcionário, uma instância, o lifeline, da classe de visão realizar depósito, uma instância da lifeline referente à classe controle realizar depósito, e eu tenho uma lifeline da classe de entidade conta comum. Eu sei que conta comum é uma classe de entidade porque eu apliquei o estereótipo entity nesta lifeline. O estereótipo entity é um estereótipo gráfico que modifica o desenho padrão deste componente. Então, ao invés de, como no exemplo anterior, ele ser representado como um retângulo, ele passa a ser representado como este símbolo, este círculo com traço embaixo. Este é o símbolo de classes ou objetos de classe de entidade. Então, eu tenho aqui uma lifeline da classe conta comum, um objeto de uma classe de entidade. Como já foi falado antes, um objeto de uma classe de entidade, aliás, uma classe de entidade se refere ao domínio do problema, contém a lógica do negócio e vai conter muitos objetos e eles provavelmente deverão ser persistidos. Então, durante esse processo, o cliente ele solicita, ele informa o número da conta ao funcionário. O funcionário ele consulta a conta para ver se ela existe, ele faz isso por meio da visão. A visão repassa o evento para a controladora. A controladora então solicita o disparo do método consultar conta em um objeto da classe conta comum, passando como parâmetro o número da conta. Esse método retorna verdadeiro, significa que a conta existe, então a controladora avisa o funcionário, por meio da visão, que a conta é válida. Então o cliente é autorizado a fornecer o valor a depositar, o funcionário repassa o valor que deve ser depositado na visão, a visão repassa o valor a depositar para a controladora, e a controladora solicita o disparo do método depositar valor, passando como parâmetro um long e um double, contendo o número da conta e o valor a ser depositado. O método retorna verdadeiro, significa que o depósito foi realizado com sucesso, e a controladora avisa ao funcionário, por meio da visão, que o depósito foi concluído. Em seguida, faz-se referência ao processo de registrar movimento, uma vez que é necessário registrar a operação de depósito naquela conta. Isso está definido num outro diagrama, então só faço referência a esse processo. Eu não preciso detalhar ele novamente, eu simplesmente insiro essa referência sobre as linhas de vida dos objetos envolvidos. Então, isto aqui, nesta situação, quando não existe uma condição a ser atendida, corresponde a uma associação de inclusão no modelo de caso de uso. Aqui nós temos um outro diagrama de sequência correspondente ao processo de emitir extrato. Então, no processo de emitir extrato, eu tenho uma instância do ator cliente, uma lifeline referente à classe visão emitir extrato, uma lifeline referente à classe de controle de emitir extrato e duas lifelines de classe de entidade, conta comum e movimento. Todas essas classes já foram explicadas nas aulas sobre o diagrama de classes. Então o processo inicia com o cliente informando o número da conta, o número da conta é repassado pela visão para a controladora em resposta consulta a conta, o método retorna verdadeiro, quer dizer que a conta existe, a controladora então solicita a senha, o cliente informa a senha informada é repassada para a controladora solicita a validação da senha para a lifeline da classe conta comum, o método retorna o valor verdadeiro, quer dizer que a senha está valendo, ela é válida. A controladora informa que a senha é válida, então o cliente informa o período inicial e final do extrato.
Os períodos informados são repassados para a controladora. A controladora, então, solicita a execução do método emitir extrato, passando como parâmetro dois tipos date. Então, a lifeline da classe conta comum, ela dispara o método consultar movimento em objetos da classe movimento. Eles vão retornar os valores referentes ao movimento dentro daquele período. Notem que nós temos aqui um fragmento combinado tipo loop, acompanhado pela condição de guarda para cada movimento do período. Isso significa que, enquanto houverem movimentos dentro do período informado, vai se disparar esse método em objetos da classe movimento. Então, isso aqui eu estou representando um laço por meio de um fragmento combinado. A classe conta comum, então, recebe o resultado dos movimentos, retorna o extrato para a controladora e apresenta o extrato na visão. Então, aqui nós temos mais um diagrama de sequência referente ao processo de emissão de extrato. Bom, então esses são 3 exemplos de diagrama de sequência. Outros exemplos do sistema de controle bancário foram apresentados nas aulas sobre o diagrama de sequência anteriores. E agora nós vamos apresentar diagrama de sequência referentes aos padrões repository e DAO, que também foram explicados nas aulas sobre o diagrama de classes. Os padrões repository e DAO são padrões de persistência, embora o repository trabalhe mais em memória, ele trabalha em memória, mas ele é um auxiliar para o processo de persistência. Ele gerencia coleções de objetos em memória, enquanto que o padrão DAO ele encapsula a lógica para a gravação de objetos em disco. Então, aqui nós temos um diagrama de classes, um trecho de um diagrama de classes, referente às classes utilizadas pelo padrão DAO. Então, aqui nós temos uma classe que eu chamei repositório conta, que substitui a classe Business Object, que já foi ensinada em outros vídeos. A classe conta DAO propriamente dita, que gerencia o processo de persistência de objetos de classes conta comum, ou especial, ou poupança. Essa classe ela encapsula a lógica para persistir informações na tabela conta comum, persistir objetos na tabela conta comum, e ela utiliza uma classe temporária que eu chamei de conta transferência. Bom, esse padrão já foi explicado anteriormente nas aulas sobre o diagrama de classes, na aula 9. Bom, então aqui nós temos um diagrama de sequência referente ao processo de saque utilizando os padrões repository e DAO. O processo de saque já havia sido explicado nas aulas anteriores, mas agora nós inserimos a lógica para persistência dos objetos, persistência e recuperação de objetos da classe conta comum. Bom, esse diagrama ficou um pouco extenso, então aqui eu vou fazer um recorte da parte de recuperação de objetos e gravação de objetos. Bom, vocês notem que o padrão é o processo se inicia com a informação do número da conta para o cliente, repassa para a controladora. Só que diferente de ir direto consultar a conta, como era utilizado anteriormente, aqui nós temos o trecho referente à recuperação desse objeto. Bom, vamos passar para a lâmina seguinte, que tem isto mais, tem um recorte mais detalhado dessa parte. Então, no momento em que o número da conta é informado, a controladora solicita ao repositório da conta que retorne a conta consultada. Lembrando que uma classe repository, ela gerencia, ela controla uma coleção de objetos em memória RAM. Então, no caso, a classe repositório conta, ela contém uma coleção de objetos do tipo conta. Na verdade, isso aqui é uma lifeline da classe repositório conta, então ela representa um objeto dessa classe. Então, a controladora ela solicita o retorno da conta, mas nessa situação específica, o repositório ela não contém essa conta na sua coleção. Então, ela tem que solicitar a sua recuperação do disco. Então, ela vai criar um objeto da classe conta DAO,
aqui o método construtor, e ela vai selecionar a conta solicitada. Então, a conta DAO, por sua vez, ela vai solicitar a recuperação de dados da tabela conta comum. Os dados serão retornados à conta DAO, e a conta DAO vai criar um objeto de transferência, que foi chamado aqui conta transferência. Então, ele foi criado a partir desse momento. Ele vai retornar um objeto para a conta DAO, e a conta DAO vai retornar esse objeto para o repositório. O repositório vai então criar um objeto da classe conta comum, um objeto da classe de entidade conta comum, que vai ser trabalhado pelo processo de saque. Então, vai se retornar verdadeiro, a controladora vai consultar a conta, vai se retornar verdadeiro, vai ser solicitada a senha vai ser validada por um objeto da classe conta comum, verdadeiro, ele existe, vai se informar o valor a sacar, vai ser disparado o método sacar valor no objeto da classe conta comum, verdadeiro, for possível sacar, o valor vai ser liberado, vai se registrar o movimento. Ok, mas nesse momento eu quero persistir essa atualização do objeto da classe conta comum. Então aqui é feito uma atualização da conta no objeto da classe repository. Poderia ficar só nisso, enquanto nós trabalhamos em memória, mas por algum motivo, vamos supor que o espaço disponível em memória já está muito grande, então vai ser feita a persistência do repositório ou deste objeto específico em disco. Então nós temos esse outro trecho aqui. Então, no momento que é feita a solicitação de atualização de conta, o objeto transferência conta ele recebe, é disparado o método setSaldo, tá? Onde é atualizado o atributo saldo desse objeto. Depois é solicitada a atualização no objeto da classe DAO. A classe DAO ela solicita os dados do objeto de transferência e ela atualiza os dados na tabela conta comum. Aqui, neste caso específico, nós estamos utilizando gets e sets. Certo? Mas, como eu falei anteriormente, normalmente os diagramas de sequência não se usam. Nessa situação específica, foi necessário utilizar para exemplificar essa situação. Então, aqui nós temos um exemplo de como funciona o processo de persistência de objetos em memória e em disco por meio de classes repository e classes DAO. E é isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Finalizamos o tema sobre o diagrama de sequência. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço então que vocês curtem, compartilhem. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.